Gente bonita, aula 6, abordaremos as condições socioeconômicas do mundo globalizado. Para pensarmos então o que é esse mundo globalizado, vamos entender o que seria essa globalização. Esse nome nos transfere para os momentos de hoje, com esse alto índice tecnológico, mas temos que entender que a globalização é um processo de mundialização, de integração entre várias nações, não só em questões sociais, econômicas, como também históricas, políticas e culturais. Esse processo então da globalização foi iniciada com o período das grandes navegações e a implementação do que hoje conhecemos como um sistema capitalista. Esse sistema capitalista, inicial então aí no século XV, será um sistema capitalista conhecido como comercial, em que tinha sua base colocada dentro desse sistema mercantilista, de uma grande expansão comercial e de uma concentração de riqueza entre as nações, a conquista de terras e essa relação de uma divisão internacional do trabalho entre metrópoles e colônias, as quais estas colônias ofereciam aí matérias-primas para o desenvolvimento das suas metrópoles. Nos transferimos para o século XVIII, no qual teremos uma grande modificação desse sistema, não do sistema capitalista em si, mas ele sendo transferido agora para um sistema capitalista industrial, no qual o seu fomento será essa revolução industrial, iniciada na Inglaterra, então, no século XVIII, e que vai transformar agora as relações sociais muito mais dinâmicas, porque consegue dar um desenvolvimento para os sistemas de transporte e os sistemas de comunicação. Esses critérios conseguirão se desenvolver mais ainda com a segunda revolução industrial, que nós temos aí a ciência como aporte para um desenvolvimento tecnológico ainda maior, os meios de comunicação serão melhorados e os sistemas de transporte também serão alterados, permitindo que as pessoas se transfiram de um espaço para o outro numa velocidade muito maior, em que um autor conhecido como David Harvey estabelecerá essa relação entre espaço e tempo. Então, os meios de transporte são mais rápidos e o tempo de deslocamento menor, dando a impressão de que o espaço do mundo diminui, não fisicamente, mas nessa relação espaço pelo tempo. Além disso, um período aí pós-Segunda Guerra Mundial, temos uma configuração de ajuste no mundo, porque países da África e Ásia passarão por um processo de descolonização, tendo então que se adaptar a esses novos moldes do mundo nessas relações agora globais. Essa globalização vai permitir também não só esse deslocamento mais rápido, essas relações com essas outras nações, mas também uma interação entre os países e as pessoas em redes. Então, uma conexão muito maior, influenciando os sistemas políticos, sistemas econômicos e também os sistemas culturais da população mundial. Essa integração digital, ela vai afetar não só essas áreas, mas também podemos acompanhar uma influência dentro das questões de gênero, como podemos observar aí na sua apostila, que dá um destaque, colocando aí alguns fatos sobre desigualdades entre homens e mulheres, segundo a ONU. E o que nós temos aí? Por exemplo, as questões como renda para as mulheres e as suas famílias, na qual vai apontar aí os dados da ONU que as mulheres gastam muito mais com as suas famílias do que os homens, em torno de 90% da sua renda. O analfabetismo também presente entre as mulheres é muito maior do que entre os homens, porque em muitos países as mulheres não podem frequentar um sistema educacional. Temos também uns salários menores, comprovadamente aí de 23% a menos, uma média, entre homens e mulheres. Também temos uma má nutrição infantil, uma contribuição das mulheres pela quantidade de horas trabalhadas, que ultrapassa muitas vezes 13 horas de trabalho semanais a mais do que os homens. A representatividade na política também muito importante. Nós temos poucas mulheres dentro desse sistema representativo e também um trabalho decente, em que as mulheres acabam ocupando cargos inferiores aos homens e tendo reflexo também dentro dos seus salários. Esse processo de globalização, ele tem fatores positivos e fatores negativos. Podemos observar, então, um desenvolvimento socioeconômico proveniente de indústrias que vêm de países desenvolvidos para dentro de países em desenvolvimento. A priori, a entrada dessas indústrias, consideradas as multinacionais ou as transnacionais em países em desenvolvimento, gerará empregos e também um aumento da renda dessa população agora empregada dentro dessas indústrias. Em contrapartida, temos problemas como exploração da mão de obra, baixos salários e muitas vezes perda dos direitos trabalhistas, porque essa população se submete à oferta de empregos por necessidades, muitas vezes, e aceitam essas condições. Temos aí a análise de pesquisadores que vão apontar a globalização, possibilitando, então, um acúmulo de novas riquezas, um ponto positivo para ser abordado, mas também acentua a pobreza e a exclusão social. Desemprego, reduções salariais e suspensão dos direitos trabalhistas deixam populações subjugadas aos mercados globalizados. Essa condição de globalização afetará também um outro elemento importante, como a questão ambiental. Quando incluímos a população nas questões ambientais, as consideramos como questões socioambientais, e em países em desenvolvimento possuem uma vulnerabilidade ambiental muito maior. Isso acontece porque as leis que regulamentam a fiscalização são mais brandas. Além disso, não existe uma preocupação tão enfática quanto a proteção ambiental nas áreas de risco. Então, muitas vezes, os rejeitos de uma multinacional podem, por exemplo, ser direcionados a rios que têm população no entorno aí, fazendo com que essa população acabe usando essa água que está agora poluída. Além disso, também temos a concentração de uma poluição atmosférica muito maior, porque muitas vezes não existe um cuidado com um filtro dentro das chaminés para que diminua a quantidade de gases do efeito estufa. Um outro fator de vulnerabilidade ambiental está ligado às questões naturais, como, por exemplo, terremotos, guerras ou seca. Essas condições podem ser naturais e também causadas pela ação humana. Essa interferência humana, então, trará a esse país uma condição de vulnerabilidade ambiental. Todavia, essa globalização possui pontos positivos, como, por exemplo, a tecnologia sendo utilizada para locais em que o Estado não consegue abraçar as necessidades da população. Podemos observar isso através de organizações não governamentais, como, por exemplo, Médicos Sem Fronteira, nas quais as pessoas se organizam por esses meios técnicos, científicos e conseguem, então, assessorar pessoas que necessitam da sua assistência. Também observamos essa tecnologia a favor de uma união da população em movimentos sociais, como, por exemplo, a população tunisiana se organizando para o que conhecemos posteriormente como Primavera Árabe, numa tentativa de derrubada de seu governo ditatorial e que se espalhou, então, ali por essa região do Oriente Médio e do Norte da África. Percebemos, então, nessa aula que o processo de globalização vem se desenvolvendo ao longo dos séculos numa reorganização dentro do sistema capitalista, com fatores que influenciarão as questões sociais, políticas, econômicas, históricas e culturais da população, dentro de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, que os conecta cada vez mais através de suas tecnologias. Então é isso e até a próxima aula.